vamos continuar com a nossa lista de exercícios de enfermagem pré-natal, puerpério, parto, pós-parto, tudo que a gente necessita ajudar a mulher e o bebê, hein? Nesse período muito complicado. Vamos lá para a questão de número 35? Puérpera com histórico de hipertensão arterial, deixa eu colocar aqui caneta, na gestação internada no alojamento conjunto 30 horas de pós-parto cirúrgico. Apresentou PA de 17 por 110, ó, 170 por 110. E quando a gente já sabe, acima de 14 por 9 já é pressão arterial elevadíssima, tá bom? Cefaleia intensa, náuseas, foi prescrito sulfato de magnésio por 24 horas. A administração da dose de manutenção deverá ser suspensa em caso de... Vamos lá, vamos prestar bem atenção aqui, hein? Reflexo patelar presente? Isso aqui não tem nada a ver, só se o reflexo patelar estiver ausente, tá? Ausente. Diurese inferior a 40 ml hora? Não. Quando a diurese estiver inferior a 100 ml hora, a gente precisa suspender essa administração de sulfato de magnésio. Pressão arterial inferior? Inferior não, ó. Como eu falei, ó. Maior do que 14 por 9. Isso aqui não tem nada a ver. Frequência cardíaca menor que 75 batimentos por minuto? Também não, porque essa gestante pode apresentar até 60 batimentos por minuto, tá bom? Essa puérpera, tá certo? Frequência respiratória menor ou igual a 16, opa, a gente já tá vendo que essa respiração tá um pouquinho dificultada, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa alternativa de escolha, que a administração da dose será suspensa em caso de frequência respiratória menor ou igual a 16, tá certo? Vamos lá para a questão de número 36. Adolescente, 16 anos, ó, isso aqui já teve um erro de digitação, tá? 16 anos, deu à luz a um RN que apresentou no primeiro minuto de vida uma frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto. E, opa, a gente já vê aqui, ó. A gente tá vendo aqui, ó, o Apgar. Menor que 100 batimentos por minuto. Aqui, ó, aspecto, que é a cor. Pulso, frequência cardíaca. Gesto, tônus muscular. Respiração, frequência respiratória e a de atitude, irritabilidade, reflexa. Tudo isso a gente sabe que vai de 0 a 2, 0 a 2, 0 a 2. Todas essas pontuações vão de 0 a 2. Aí a gente vai ver esse RN com frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto. Então a gente já vê que ele está com pontuação 1, tá? Porque o pulso dele não está ausente, mas está menor do que 100 batimentos por minuto. Esforço respiratório irregular, a gente está vendo que a respiração dele também está em 1, porque ele não tem uma boa respiração, mas também não está com a respiração ausente para a gente marcar 0, tá certo? Então, ó, 1 mais outro 1, tá? Flacidez, a gente está vendo que o tônus muscular desse menino está flácido, ele não tem nenhum tônus, então será 0. Pequeno movimento de irritabilidade, a gente vai marcar 1, porque ele não está totalmente fletido, mas também não está totalmente largado, entendeu? Não tá... Ai, por exemplo, ele não tá... como é que eu vou dizer para vocês? Ele não está reagindo a essa irritabilidade da maneira correta, que é fazer a careta, ou senão até chorar. Ele fez um pequeno movimento. E a acrocianose, a gente vai ter essa cianose
em membros e em extremidades, tá bom? Então a gente calculou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nossa alternativa correta, letra D. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a questão de número 37. Sobre a administração de medicação intramuscular em crianças menores de 3 anos, o local preferencial é... Gente, crianças menores de 3 anos, vocês precisam entender que a criança não tem tanto tecido adiposo, tá bom? Ela não vai ter um músculo bonito como esse daqui, fortificado, tá bom? Ela não vai ter um ventroglúteo que seja legal para administrar alguma medicação, tá bom? E como a gente conhece... Para a criança, sempre o menor, até quando ela acabou de nascer, sempre a gente vai administrar hepatite B e vitamina K no vasto lateral da coxa, tá bom? Até os 3 anos de idade, vamos lá? Até os 3 anos de idade, o local preferencial é o vasto lateral da coxa. É claro que, se a criança tiver 4 doses de vacinas no mesmo dia, a gente vai administrar um em cada lado, vasto lateral e deltoide, tá bom? Mas o preferencial é o vasto lateral, porque tem mais músculos, tem mais tecido adiposo, tem muito mais preparo e tudo mais, tá bom? Até o bumbumzinho dessa criança também tá debilitado, porque não tem tanto bumbumzinho assim para ser administrado alguma vacina, tá certo? Indica a razão entre a compressão e ventilação quando se atende uma vítima lactente, ó. Lactente. A gente está falando de uma criança maior de 1 mês, tá? 2 meses, 3 meses, uma criança desse tamanho, tá bom? Lactente. Vamos lá. Vou falando aqui pra vocês, ó. 30/2, isso aqui é para adulto. Isso aqui, ó, é para adulto. 30/5 não é, nem 15/5. O correto é 15/2. São 15 compressões para 2 ventilações. Isso no lactente, tá, pessoal? Quando é um RN, quando é um recém-nascido, a gente vai fazer o quê? 3/1. 3 compressões para uma ventilação. Por que uma ventilação? Porque a maioria dos RNs, ó, presta atenção no que eu vou falar agora. A maioria dos RNs, eles precisam de reanimação cardiopulmonar porque eles têm causas respiratórias. Por exemplo, asfixia, aspiração de mecônio, atelectasia pulmonar, alguns problemas com relação a isso, falta de surfactante, bebê muito prematuro, aí não produzir surfactante, a gente tem que administrar surfactante, tem que aspirar aquele bebê. Essas são as causas respiratórias, tá? Quando for causa cardíaca, é muito raro de acontecer, mas aí a gente já sabe, tá? Que esse bebê é um cardiopata. Ele já nasce e a gente já sabe que ele é um cardiopata, tá bom? Porque foi feito algum histórico familiar, foi feito um código genético, foi feita uma rastreação para saber se esse bebê vai ser um cardiopata, tá certo? Então, ó, nossa alternativa correta é letra A. Vamos para a questão de número 39. Sobre a fontanela bregmática... Eita! Sobre a fontanela bregmática, quase não sai, hein? Anterior, marque a alternativa correta. Vamos lá, que eu vou desenhar aqui pra vocês. Uma fontanela bem bonita, bem linda de bonita, hein? Como vocês sabem que eu sei desenhar pra caramba. Bregmática, lambidoide. Não, isso aqui é sutura sagital, mas a sutura sagital não é isso tudo não, hein? Pelo amor de Deus. Sutura sagital é só no meio. Aqui, ó. Bregmática. Como vocês sabem, ó, o B vem antes do L. Então, bregmática primeiro, lambidoide depois. Tá certo? A lambidoide fecha primeiro do que a bregmática, tá? A lambidoide fecha até 2 meses. 2 meses pós o parto, tá, gente? Pelo amor de Deus. E a bregmática, ela tem esse formato aqui, ó. Ela é triangular. Já tô até falando a resposta pra vocês. Nossa, como eu desenho mal.
Ela é triangular. Eu fiz um rombo, não fiz uma fontanela não, fiz um rombo. Falar real. Isso aqui é bem pra vocês verem, parece até um rombo aqui na cabeça da criança. Bregmática e fecha entre 6 meses e 18 meses. Tá aqui, ó. Letra A, tá bom? Aqui, ó, lambdoide vem depois, bregmática vem anteriormente. Ela é triangular, mede de 4 centímetros a 2 centímetros ou 3 centímetros, tá bom? E fecha de 6 a 8 meses, tá certo? Aqui, ó. Com relação ao lambdoide, essa daqui é a questão, ó. Mede 1 centímetro de espessura e fecha até os 2 meses. Essa daqui é lambdoide. Essa aqui tá falando da lambdoide. E essa daqui é a bregmática. A bregue, tá? Vamos lá para a questão de número 40? Vamos lá. A prestação de assistência à parturiente e o parto normal pode ser feita por... Olha, isso aqui é muito fácil, hein, gente? Quem que a gente vai encontrar no parto normal? Lógico que o enfermeiro obstetra, o médico obstetra ou obstetriz. A gente também pode encontrar a doula, porque a gente vai estimular essa mulher a ter uma doula, porque a doula faz os cuidados ali emocionais, ajuda a mulher a se encorajar a realizar o aleitamento maternal. A doula também vai ajudar a gente, tá? A doula. E também o acompanhante da mulher, que a mulher tem direito a um acompanhante de acordo com a lei do acompanhante familiar, tá? Vamos lá. Como eu acabei de falar, médico obstetra, enfermeira obstetra e obstetriz. Pronto. Também pode ter o técnico de enfermagem, mas o principal são as pessoas especialistas em obstetrícia, tá? São pessoas especialistas em obstetrícia. Por que eu tô falando pessoas especialistas em obstetrícia? Se não houver o médico obstetra, a enfermeira pode sim, enfermeira obstetra, ela pode sim fazer a realização, o corte do períneo, tá bom? Ela pode fazer alguns procedimentos que são privativos dela, enfermeira obstetra. A gente não vai chamar um enfermeiro emergencista, intensivista para poder fazer um parto, tá bom, gente? É ela que é capaz ela fez o treinamento, ela estudou para isso. Ela é obstetriz, obstetra e o médico obstetra, tá certo? Então a gente marcou, ó, letra C. Vamos para a questão de número 41, hein? Os lóquios consistem em secreções uterinas e vaginais, sangue e revestimento uterino. Nos 3 primeiros dias, olha, a mulher acabou de parir, 3 primeiros dias do pós-parto, hein? Espera-se que os lóculos tenham coloração. A mulher passou 9 meses da vida dela sem menstruar, com o bebê lá dentro, realizando a troca de circulação do bebê com a placenta, com o bebê lá dentro. E mais o que eu ia falar? Ela ficou com a menstruação lá retida. Então, a gente vai ter o que nesses 3 primeiros dias? Somente lóquios avermelhados, tá? Somente lóquios sanguinolentos, somente lóquios rubros, tá? Então, ó, nossa alternativa correta é, ó, letra C. Tá certo? Amarelada e esbranquiçada vai ser nos últimos dias, quando a parturiente estiver na fase tardia, tá certo? Quando ela estiver já na fase tardia, lá pro 10º dia ou 15º dia, 11º dia, 15º dia, aí a mulher vai ter esse aspecto aqui amarelado ou esbranquiçado nos lóquios. Fora isso, é avermelhado. Se passou do avermelhado, vai ficar serosanguinolento, vai ficar um vermelho puxado pro amarelo, tá? Vai ficar um meio laranjado assim, meio rosado, tá certo? Vamos lá para a questão de número 42. No puerpério, a inspeção dos membros inferiores, deve fazer parte, ó, um errinho aqui de digitação, ó, parte, tá, gente? Parte do exame físico das mulheres devido ao risco de... Tá, mulher tem edema, normal ter edema em membros inferiores, exceto em face, tá? Se for edema em face é outra coisa, é pré-eclâmpsia, tá certo? A mulher também tem varizes, isso é normal, tá bom? A mulher também pode ter rachaduras, tá bom? Normal.
Porque ela tá ali segurando, além do peso dela, segurando o peso de um bebê enorme ali de, por exemplo, 2 quilos, entendeu? Aí vai inchar as pernas, vai ter edema, vai ter varize, vai ter essas rachaduras, tá certo? Agora, o que a gente não... a gente vai ver, principalmente, pra gente ver, falar pra essa mãezinha assim, sempre olhar, é o risco dela ter uma tromboflebite. Tá bom, pessoal? E isso daqui a gente precisa olhar sempre os membros inferiores dela, falar sempre para ela movimentar os pés, a gente fazer uns exercícios, esticar, alongar, falar para essa mulher se movimentar para que ela não tenha tromboflebite, tá certo, pessoal? Vamos lá para a questão de número 43? O recém-nascido necessita de adaptações para se ajustar à vida extrauterina. Deixa eu marcar aqui. Um dos métodos utilizados para avaliar a capacidade de adaptação do RN é a determinação do índice de Apgar. Sendo incorreto afirmar... Ó, tá pedindo aqui um incorreto, hein, gente? São 5 as categorias avaliadas. Sim, são 5 categorias. Vamos de novo. Apgar. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Aspecto, atitude, respiração, pulso e gesto. São 5, hein? Ó, 5. O tônus muscular é um dos sinais avaliados? Sim, que a gente pode ver aqui, ó, em gesto. Tá? Tônus muscular. Tanto em gesto como em atitude. A gente pode colocar aqui o tônus muscular. Qual é a atitude do bebê quando ele está deitadinho? Ah, ele tem um tônus totalmente fletido. Ah, qual o gesto dele? Ele está com um tônus totalmente fletido. Tanto a atitude quanto o gesto. Mas a diferença é, temos o tônus muscular e temos também a irritabilidade reflexa, tá, pessoal? Os scores totais mais altos representam sofrimento grave. Erradíssimo, tá, pessoal? Os scores mais baixos, que é de 0 a 3, é asfixia grave. De 4 a 6, você vai ter uma asfixia moderada. E de 7 para 10, a gente vai ter um bebê com ótimo desempenho extrauterino, tá certo? Então, essa daqui é a nossa alternativa incorreta. Vamos continuar aqui, ó. A determinação do índice de Apgar é feita no primeiro e no 5º minuto após o nascimento. Sim. Agora, outra coisa que eu vou falar pra vocês. É feita no primeiro e no 5º minuto de vida. Porém, se o bebê não tiver uma boa adaptação extrauterina, ele tiver, por exemplo, com asfixia grave, 3, ele teve Apgar 3 nesse primeiro e nesse 5º minuto de vida, ele vai ser realizado de 5 em 5 minutos esse Apgar. Olha, preste bem atenção. Esse Apgar vai ser realizado de 5 em 5 minutos até completar 20 minutos de vida, tá bom? Vamos lá para a questão de número 44. A fototerapia consiste na exposição do neonato à luz fluorescente de alta intensidade para o tratamento de hipercalemia? Não, gente, isso aqui não tem nada a ver. Hipoglicemia, a gente pode administrar glicose para esse bebê. Glicose hipertônica, 50%. Isso é hiperglicemia. Hipoglicemia, é baixa glicose, tá? Hiperglicemia, a gente vai fazer o quê? Insulina para esse bebê. Insulina, tá? Regular. Insulina regular para esse bebê. Agora, hiperbilirrubinemia, sim. A fototerapia é realizada no tratamento da hiperbilirrubinemia, quando o bebê tá com aquela icterícia neonatal, tá bom? Não somente a hiperrubinemia é tratada com a fototerapia, também com a hidratação venosa, tá bom? Vai ser realizado um acesso venoso caridoso nesse bebê. Também vai ser necessário o aleitamento materno contínuo, tá? Sem cessar esse aleitamento materno, tá bom? Porque esse bebê precisa de muita hidratação, porque ele pode ficar desidratado por estar exposto a essa luz, tá ok? Vamos lá para a questão de número 45. A equipe de enfermagem deverá acompanhar rigorosamente pacientes que estão no período de Greenberg. Como eu falei para vocês, ó, dequitação da placenta. Peraí. Vou escrever aqui bem bonitinho para vocês lerem, tá? Trocar aqui a letra não, a cor. Dequitação da placenta.
tendo em vista que a principal complicação desse período é após a dequitação da placenta, que é o período imediato após o parto, a gente vai ter o quê? Essa mulher vai ter que retirar a placenta, tá bom? Vai ser cortado aqueles vasos sanguíneos que estavam colados na placenta, irrigando o bebê, tá? Teve também a laceração, pode haver uma laceração durante o parto normal. Pode ter também uma episiotomia, uma episorrafia nesse parto, tá bom? Então, o que a gente vai pensar primeiramente nessa grávida? Ela pode ter um risco grande de hemorragia, tá? Então, se a grávida for entrar no período de Greenberg, de ação fisiológica, ela pode perder até 1 litro de sangue por causa dessa hemorragia, desses vários fatores que podem causar hemorragia, tá bom? Então, ó, a gente precisa ter muita atenção nessa grávida com relação à hemorragia intensa, tá bom? Descolamento não tem nada a ver, porque o período de Greenberg está falando da dequitação da placenta no pós-parto, e não antes do parto ou um parto prematuro, tá certo? E retenção placentária, a gente pode aceitar que a grávida fique com a placenta até 10 minutos, tá bom? De 10 a 30 minutos, quando passou de 30 minutos, a gente já fala que é a retenção placentária. A gente precisa fazer algumas manobras para retirar essa placenta de maneira com anestesia, tá, gente? Porque isso dói, tá bom? Com anestesia a gente vai poder retirar essa placenta com algumas manobras, tá certo? Laceração do períneo. Por mais que a gente tenha que prestar atenção na laceração do período, é claro, mas isso aqui é cuidado quando a gente estiver na hora do parto, tá? Laceração do períneo. Aí quando tiver uma laceração do períneo, a gente vai prestar atenção qual é o tipo do estágio que está essa laceração do períneo. Se foi 1, 2, 3 ou 4, tá bom? E essa laceração do períneo, a gente precisa depois prestar atenção se a gente fez uma rafia, fez uma sutura nessa laceração e se teve alguma infecção, algum sangramento. Mas com relação ao período de Greenberg, a gente tem que prestar atenção nessa grávida se ela fez a hemostasia corretamente, tá bom? Se ela não teve nenhuma hemorragia durante esse período de Greenberg, que é o terceiro período, que é o de dequitação da placenta, tá certo? Vamos lá para a questão de número 46. Eita! Peraí. Sobre o tipo de alimentação que a criança recebe de acordo com as definições de aleitamento materno. Aleitamento materno, tá falando sobre aleitamento materno aqui pra gente. Vou colocar aqui de marca-texto, né? Pra facilitar. Adotados pela Organização Mundial da Saúde. Marque C para alternativas certas e erradas e após assinalar a alternativa que representa a sequência correta. Vamos lá. Aleitamento materno. Vou colocar aqui a caneta. Aleitamento materno é quando a criança recebe leite materno, sim. Direto da mama ou ordenhado, sim. Independente de receber ou não outros alimentos, sim. A gente está falando aqui, nessa primeira alternativa, que é aleitamento materno. Independente se é exclusivo, complementado, tá bom? Com o uso de outras fórmulas, com o uso de introdução alimentar, a gente está falando sobre só aleitamento materno. É realizado, só que complementado. Aqui não está falando isso, tá? Vamos lá, isso aqui, ó, correto. Aleitamento materno, misto ou parcial, é quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água. Água adocicada, chás, infusões, sucos e frutas. Não, pessoal, isso aqui tá errado. Aleitamento materno predominante é quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com finalidade de complementá-lo e não de substituí-lo. Esse daqui, ó, tá falando sobre aleitamento materno. Foi feita realmente uma troca aqui, ó. Esse daqui é o misto. E esse daqui é o predominante. Tá certo, pessoal? Então, a nossa alternativa correta é, ó, letra C. Vamos lá. Vamos para a questão de número 47? Vamos lá.